Olha só, vamos de mini doc, tá? A história da vida do Luffy. Luffy do Chapéu de Palha. A história da sua jornada como pirata. Senta que lá vem coisa É boa. na Ilha Dawn que está o Reino de Goa. E esse reino possui um grande castelo cercado por muralhas. Fora das muralhas tem o Terminal Cinza, o Monte Colubo e a Vila Fuchsia. A pequena Vila Fuchsia foi onde nasceu Monkey D. Luffy, um local isolado, com poucas casas, poucos habitantes e apenas Cara, a animação é muito boa, né, cara? Essas vaquinhas. simbolizado por um moinho de vento. Os poucos habitantes que vivem nesse local, todos se conhecem e são pobres. Essa não é uma região nobre, e de alguma forma, Luffy nasceu nesse humilde vilarejo. Dragon, o pai de Luffy, é um revolucionário, conhecido como o homem mais procurado do mundo. E Dragon, o pai do Luffy, também é filho de Garp, um dos mais notáveis membros integrantes da marinha. Garp, sabendo da localização de Luffy, decidiu buscá-lo e levá-lo até Dandan, uma senhora que já cuidava de outras duas crianças. A primeira delas, o Ace, também tinha sido levado por Garp, e Dandan também estava cuidando dele, o filho do rei dos piratas. Junto com eles, tinha o filho de um nobre. Seu nome era Sabo, e logo os três se tornariam grandes amigos. Luffy, Ace e Sabo passavam bastante tempo juntos, e essa pequena cidade tinha um bar. Um bar que foi visitado por um famoso pirata chamado Shanks, que estava de passagem no West Blue. O West Blue é um dos oceanos mais calmos do mundo de One Piece. Enquanto Shanks e a sua tripulação bebiam e comemoravam, Shanks conheceu uma criança. Esse era exatamente o Luffy. Luffy queria de todas as formas entrar para o bando do Shanks. Ele queria viver uma aventura nos mares. E o que surpreendeu o Shanks? Ó, eu tenho uma opinião meio polêmica. Eu acho o Luffy. Não sei se é polêmica, né? Me digam aí se vocês concordam comigo. O Luffy, ele é um personagem mais profundo e mais interessante que tem a história mais interessante e a história mais interessante de se acompanhar do que do Naruto, tá? Eu gosto muito de Naruto, gosto muito da história do Naruto. Mas se você for comparar o Luffy, a história do Luffy com a história do Naruto, eu acho a do Luffy mais incrível, tá? Foi que algumas palavras do Luffy eram exatamente iguais às palavras de Roger. Por causa disso, Shanks foi ficando mais próximo dele. E Shanks tinha acabado de roubar uma importante Akuma no Mi que estava sendo transportada em um navio da marinha. Essa Akuma no Mi, de forma muito descuidada, estava em um baú destrancado em cima do balcão do bar. Luffy resolveu abrir o baú, encontrou a fruta e resolveu comê-la. Quando Shanks se deu conta que a criança já tinha É muito bom isso, pô. É muito bom isso. Eu assisti em live os episódios da série, da live action. Né? Assisti em live na Twitch. Então, eu me esqueço sempre de pedir pra galera se inscreve, curte o vídeo. Eu me esqueço muito. Então, tem muita gente que não é inscrita, que assiste meus vídeos. Pô, se inscreve aí. É uma forma de você me ajudar, ajudar o canal. Mas assistindo a série, mostrou a parte, né, do Shanks conhecendo o Luffy, quando ele come a Akuma no Mi. E assim, é legal, mas nada paga a cena do anime, entendeu? Eu lembro muito de uma fala que eu ri muito a primeira vez que eu assisti o anime, quando o Luffy tá dizendo assim, não, eu sou grande, eu já sou um garoto crescido, eu quero ser pirata. E aí o Shanks fala assim, você é só um garoto, moleque. Não, eu sou um adulto. Ele, não, então tá certo, então você é adulto. Você quer um suquinho de laranja? Aí ele, sim, eu aceito. Aí então bota aí, deu um suco de laranja. Quando ele tomou o suco de laranja, tá vendo? Você é só uma criança, você gosta de suquinho de laranja. Nossa, cara, isso dublado em português ficou muito engraçado. comido a Akuma no Mi, era tarde demais. Luffy já tinha adquirido os poderes do Homem de Borracha. E assim, Gomu cada Gomu vez no mais, Mi. o Shanks achava aquela criança extremamente interessante. Apesar de ter perdido o seu tesouro e a sua valiosa fruta, ele tinha adquirido aqueles poderes. Agora ele seria a esperança de uma nova Pô, cara, essa é a cara dele. Se o Shanks tivesse comido a Akuma no Mi, ele viraria realmente o rei dos piratas, né? O Luffy morreria. O Luffy morreria, vamos ser sinceros, galera. Se o Luffy é incrível e tal, mas sem a Akuma no Mi, o Luffy não teria chegado tão longe. E olha que eu nem tô nos 1000 episódios ainda, tá? Tô na metade do anime. O Luffy não teria chegado tão longe sem a Akuma no Mi, tá? Então o Shanks seria o rei dos piratas se o Luffy não tivesse comido
a Gomu Gomu no Mi. Nova geração. Os piratas continuavam comemorando, até que chegou um momento que bandidos da montanha invadiram o bar. Eles quebraram algumas coisas e zombaram com a cara dos piratas, que decidiram não fazer nada. Luffy não entendeu e decidiu ir atrás dos bandidos da montanha. Ele queria tirar satisfações, e graças a isso, ele foi raptado e jogado no mar. Como Luffy era um usuário de Akuma no Mi, ele começou a se afogar, mas ele ainda estava se debatendo. Dessa forma, Shanks salta na água para salvá-lo. E nesse momento, um rei dos mares devora o braço de Shanks. E assim, para salvar a vida de Luffy, ele acaba perdendo seu braço. Luffy fica profundamente agradecido, mas também muito triste. Afinal, aquele pirata teria 2 braços se não fosse a própria imprudência do Luffy. Shanks e a sua tripulação estavam se preparando para partir. Luffy, para mostrar a sua coragem, decidiu cortar o seu próprio rosto, coisa que quase ninguém estava acreditando que ele seria capaz de fazer. Ele queria mostrar para os piratas como ele também é corajoso e não teme nem a morte. Dessa forma, ele se feriu embaixo do olho, adquirindo a cicatriz que ele tem até hoje. Depois disso, Shanks disse que ele não poderia levá-lo na sua tripulação, porque ele era uma criança. Ele deveria crescer, ficar forte e criar a sua própria tripulação quando ele fosse para o mar. E diante essas palavras, Shanks entrega o seu chapéu de palha que ele ganhou do Roger. Nossa, cara, essa cena é muito massa, cara. Essa cena é muito massa. Enfim, toda a história. E tipo assim, do Shanks falar assim: você quer ser o rei dos piratas, você quer ser pirata, então você tem que ir atrás da sua própria tripulação. Você não pode ir comigo. E o Luffy com isso, né, cara? Pô, objetivo, o maluco tem foco. Por que o Luffy não é. O Luffy que deveria ser coach, pô. O ex-rei dos piratas. Ele entrega o chapéu de palha e diz para Luffy devolver esse chapéu quando ele tiver a sua própria tripulação e for um pirata extremamente famoso. E assim, Luffy aceita. E foi mais ou menos por aqui que Luffy decidiu ser o rei dos piratas. Ele contou seu sonho para Ace e Sabo, e seu avô, Garp, de vez em quando aparecia para treiná-los. Ensinar para eles coisas bem básicas da defesa pessoal. Afinal, eles eram só crianças. Por mais que Garp tivesse técnicas avançadas, ele não poderia ensinar para eles. Mas assim, graças a isso, todos eles tiveram uma ótima base. E Garp queria que todos eles fossem marinheiros. Mas Ace e Luffy só falavam de ser piratas. Eles queriam ser piratas porque esse é um símbolo de liberdade. Garp ficava extremamente chateado com essa conversa. Luffy, Ace e Sabo trocaram saques e se tornaram irmãos. E o tempo foi se passando, até que Sabo decidiu partir para o mar. Ele preparou algumas roupas, comida e um barco, e saiu corajosamente da ilha. Acontece que o barco de Sabo estava nesse momento no lugar errado e na hora errada, passando muito próximo de um barco de um Tenryubito. Os Tenryubitos, os dragões celestiais, são pessoas extremamente ricas que estão acima da lei. Então, o Tenryubito, vendo aquele barco e entendendo que ele possuía uma bandeira pirata, decidiu atirar contra ele e afundar o barco do Sabo. Sendo assim, ele nem sequer ao menos conseguiu iniciar a sua jornada como pirata. Ele ficou extremamente ferido com a explosão e com uma grande cicatriz no seu olho. Graças ao impacto, ele também perdeu suas memórias e foi encontrado pelos revolucionários. Então, a partir daí, os revolucionários iriam treinar e cuidar do Sabo. O próximo que partiu para os mares foi Ace. E Ace também deixou o Luffy para trás, para que ele futuramente também fosse pro mar. Cara, onde eu tô agora no anime, não é exatamente onde eu tô, mas recentemente, né, uns episódios atrás, mostrou o Ace lutando com aquele cara das sombras, que ele levou um pau daquele cara. E construísse a sua própria tripulação. Mas o Ace, eu sei que ele não vai morrer, né, não sou doido, mas eu acho que o Ace é um personagem e tanto, cara. O Ace criou os Piratas Spade. Além de comer uma Akuma no Mi extremamente poderosa, ele viveu uma história inacreditável. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre a história do Ace, mas aqui no canal eu já fiz um vídeo com a história do Ace que eu vou deixar passando na tela aqui agora. Confere lá na sequência, tá bem completo e fala também da novel especial que não tem em anime. É informação especial que só tem no meu vídeo ou na novel especial do Ace. Boa. Se vocês quiserem ver react desse vídeo aqui no canal, uso a seção dos comentários, depois de se inscrever, que eu não vou esquecer de ficar lembrando a galera, porque a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas, então confere, eu sei que é chato, mas é muito importante para quem tá produzindo conteúdo.
Passado mais algum tempo, quem decide ir para o mar é Monkey D. Luffy. Luffy conseguiu um pequeno barco e um barril cheio de comida. O primeiro obstáculo que ele encontrou foi um rei dos mares, exatamente igual àquele que devorou o braço do Shanks. Existe inclusive a possibilidade de ser o mesmo, e ele o socou e o nocauteou. Assim, Luffy achava que tinha levado comida suficiente para navegar na sua nova aventura como pirata. Mas ele comeu tudo rapidamente e o barril ficou vazio. O seu barco afundou e ele teve que entrar às pressas dentro do barril. Cara, o Luffy é muita força de vontade, né? O cara saiu com a roupa do corpo, literalmente, com um barril de comida. Acho que ele não tinha nem noção da capacidade que ele tinha de comer comida. E saiu do mar. O cara saiu o rei dos piratas. Falando assim, é óbvio que ninguém acreditaria, entendeu? Que ninguém viria, ninguém ia ver nenhum tipo de... Esse cara vai ser sim o rei dos piratas. É só um moleque andando um barco minúsculo, entendeu? Afinal, ele é um usuário de Akuma no Mi, ele não pode ir para a água. E assim, Luffy se selou no barril e começou a boiar por aí. Enquanto boiava, Luffy dormiu e o seu barril foi levado pela correnteza. Luffy só acordou quando ele estava dentro do navio da Álvida. Ali, ele conhece Kobe e diz que não gosta dele, afinal ele é uma pessoa fraca e medrosa. Ele também diz que quer ser rei dos piratas e que Kobe não deveria ter tanto medo de tudo. Essas simples palavras impactaram a vida de Kobe para sempre, já que ele decidiu. Cara, e é uma característica do Luffy, que é uma característica do Naruto também, o poder de convencimento. E o Naruto, ele sabe, por exemplo, da diplomacia que ele tem, do poder de convencimento, o poder que ele tem de fazer as pessoas verem ele de outra forma, entendeu? Porque assim, o Luffy e o Naruto são garotos bobalhões, são meio, né, bocós, como diz na minha região. Bocós, né? Igual o Rei Julian diz. Mas eles têm um poder de convencimento e uma força de vontade que faz qualquer pessoa, entendeu? Qualquer outro personagem... Não é que esse cara tá falando a verdade, mano? O dono do Baratie, o cara lá da perna ruiva, viu isso do Luffy. No Naruto, o Pain, que só tinha ódio no coração, se rendeu às palavras do Naruto, entendeu? De mudar, deixar de ser uma pessoa medrosa, enfrentando assim os seus próprios medos de cabeça erguida. Assim eles derrotam a Álvida. Na sequência, o Luffy consegue o primeiro membro da sua tripulação, salvando... E o melhor de todos, cara, o Zoro. Roronoa Zoro. E assim, fazendo um caçador de piratas, se tornar um pirata. E quando a marinha chega, o Luffy se passa por um pirata que... Tu entendeu? Um caçador de piratas virou um pirata. Só caiu no papinho. Caiu no meu papinho. Já era. Já era, Zoro. Está totalmente contra o Kobe, já que o Luffy sabe que o sonho do Kobe é entrar na marinha. Então ele o provoca e parte para cima dele. Assim a marinha entende que o Luffy é só um pirata arruaceiro. E dessa forma, Kobe consegue ingressar na marinha. Agora a tripulação dos Chapéu de Palha tem 2 membros, mas nem Zoro nem Luffy sabem como navegar. Então eles precisam encontrar mais um membro para a tripulação que entenda de navegação. Então, totalmente perdidos e sem comida, Luffy decide se agarrar em um pássaro para obter alimento. Mas é o pássaro que leva Luffy dali. Esse pássaro deixa... Eu nem lembro os detalhes em si do início da história do Luffy, porque quando você avança muito no anime, cara, é muito episódio, você acaba esquecendo de alguns detalhes. Eu fui reassistir agora o arco da Nami, porque é o que se passa na série, que a gente assistiu aqui em live. Então por isso que eu falo para se inscrever, que a gente faz live no YouTube, a gente faz live na Twitch, a gente assiste série, a gente faz react, enfim, a gente vê muita coisa. Então eu fui rever o arco da Nami, né, e umas coisas lá eles condensaram muito, mudaram algumas coisas na série que me incomodaram levemente, mas eu entendo que é pra seguir uma narrativa ali da série, pra entregar um negócio melhor, sei lá, mas tem certas coisas que eles deveriam ter colocado lá, mas enfim, não vou me estender sobre isso. Deixou o Luffy cair em uma ilha chamada Orange Town, e foi ali que o Luffy conheceu a Nami pela primeira vez. E rapidamente ele chamou ela para entrar na sua tripulação, mas ela fingiu aceitar. Afinal, ela queria apenas trair o Luffy. E Luffy acabou sendo preso por Bug, o palhaço, que foi o primeiro e único adversário a derrotar completamente Luffy. Assim, por algum milagre, Zoro encontrou o caminho e conseguiu libertar o seu capitão. Foi nessa época também que Zoro recebeu uma apunhalada nas costas. A única cicatriz que Zoro tem pelas costas foi o Bug quem fez.
Logo após derrotarem o Bug, eles partiram para a próxima ilha. O próximo local interessante aqui é a Vila Syrup, que é basicamente xarope em inglês. Lá eles encontram Gaimon, um homem que caiu dentro de um baú e permanece nessa forma até hoje. E na luta que aconteceu contra o Bug, o importante chapéu de palha de Luffy foi danificado, sendo perfurado por 3 facas, e ele foi depois reconstruído pela Nami. Gaimon sonhava em encontrar um tesouro que havia... Eu não lembrava disso. Eu lembro que o chapéu do Luffy já foi perfurado, mas não lembrava que era a Nami. Até na série ela conserta lá. O Bug, o Boga... O Boga fura o chapéu de palha e a Nami... Fofa, Nami-sama, eu sou seu fã da Nami-sama, que todo mundo aqui do meu chat que acompanha minha live é fã da Nami-sama, foi lá e reconstruiu, né? Consertou o chapéu de palha. Naquela ilha. Mas Luffy mostrou para ele que aquele tesouro estava vazio. E na sequência, Luffy também chamou Gaimon para entrar na sua tripulação, mas ele recusou, dizendo que tinha que cuidar dos estranhos animais que viviam naquela ilha. Logo, eles decidem partir dali. Cara, isso é filler, e a próxima ilha que eles encontram logo na sequência é a Ilha Gecko. E ela faz parte desse mesmo arquipélago, também considerado território Syrup. E aqui eles conhecem Mary, Kaya, Kuro e Usopp. Então eles descobriram que o Capitão Kuro e Django estavam tramando tomar todo o dinheiro de Kaya. E eles decidiram ajudá-la e salvá-la. Graças a esse ato de salvar Kaya, eles acabaram ganhando um navio de presente. O nome desse navio era Going Merry. E assim, Usopp se torna um dos Mugioras, entrando para a tripulação. Logo na sequência, Luffy decide desenhar a Jolly Roger do seu novo bando pirata. Afinal, ele já tem alguns integrantes. As primeiras tentativas de fazer a Jolly Roger não ficaram tão interessantes. E quem fez o desenho oficial do chapéu de palha foi o Usopp, que desenhou a caveira de ossos cruzados com o chapéu de palha. Faltava nessa tripulação algo muito importante. Afinal, todos eles estavam com fome e ninguém sabia cozinhar direito. Dessa forma, eles acabaram indo para um restaurante. Esse restaurante se chamava Baratier. E lá, Luffy e os outros conheceram Sandy, um famoso cozinheiro. Luffy aqui teve que lutar contra Don Krieg e chamou Sandy para entrar na tripulação. Inicialmente, Sandy recusou, mas com a insistência de Luffy e ele mostrando como era diferente dos outros piratas que o Sandy já conhecia, Sandy acabou aceitando e também se tornando um dos Chapéu de Palha. O próximo destino deles foi em Arlong Park, onde Luffy descobriu que Nami estava sendo usada por esse tritão e que para ele salvá-la... Cara, quando você para pra pensar onde que o Luffy tá, a quantidade de beris que estão pedindo pela cabeça dele, a fama que o Luffy... recebeu depois que ele invadiu Enies Lobby. E eu parei pra pensar assim, cara, agora o Luffy ativou todas as estrelas do GTA de One Piece. E cara, o Arlong apanharia muito do atual Naruto. Ou do Luffy. Ele tá no Gear 2 atualmente. Não tinha Arlong, como é Kuro, o nome do outro lá que tem as garras do Wolverine, apanharia fácil. O Luffy tá muito mais forte. Ele precisaria enfrentar Arlong. E assim Luffy entrou em uma grande batalha contra Arlong, mas saiu vencedor. E assim ele garantiu Nami na sua tripulação. E agora eles continuam seguindo na direção da Grand Line. E já antes de chegarem lá, eles descobriram um cartaz de procurado do Luffy, dizendo que ele valia 30 milhões de beris. Sendo assim, Luffy se tornou o pirata mais procurado de todo o West Blue. E a próxima ilha que eles desembarcaram foi Logtown. Foi nesse lugar que Roger, o rei dos piratas, nasceu e foi executado. Luffy estava muito animado para conhecer o local, mas aqui ele encontra novamente Buggy. E Buggy consegue até mesmo colocá-lo em uma plataforma de execução. Assim, quando Luffy estava para perder a sua vida, e ele não consegue eliminar o Luffy. E aqui, Luffy também tem que fugir de um marinheiro. Seu nome é Smoker. E Luffy, então, sem saber de nada, é protegido pelo seu pai Dragon, que não deixou com que Smoker o capturasse. Assim, Luffy consegue fugir e voltar com a sua tripulação para o navio. Agora bastava ir para Grand Line. E para ir para Grand Line, eles precisam passar pela montanha reversa. E aqui, Nami começa a mostrar as suas grandes habilidades como navegadora. Como sabemos, One Piece é enorme.
Então vamos resumir os acontecimentos importantes do Luffy e as batalhas mais épicas que aconteceram durante a sua jornada. A primeira coisa que eles encontram é uma baleia gigante, Lagoon e Crocus. Na sequência, Luffy também encontra... Cara, Crocus é boa. Eu sou muito ruim de nome, tá? Eu sou muito ruim de nome. Eu assisto muito anime, eu sou péssimo em guardar nomes de pessoas, de personagens. Esse cara, quando eles conhecem ele, aquele diálogo é muito engraçado, mano. É muito engraçado em qualquer língua. Eu já vi em português, já vi em japonês. É engraçado, cara. É muito engraçado. Com a princesa Vivi, a princesa Neftari do reino de Alabasta. Nossa, antes de cara, continuarem sua jornada, eles passam em uma ilha onde dois gigantes... A pior guia turística possível. Ela vai pra Alabasta, que é a terra dela, onde ela conhece tudo e todos, e ela não avisa nada dos perigos. Os caras são roubados no deserto e ela... putz, esqueci de avisar, galera. Esqueci de avisar, perdemos todos os nossos recursos, eu esqueci de avisar essa parte. Nossa, cara, eu não gosto dessa princesa aí não, tá? Antes de Elbaf estão combatendo. Essa ilha se chama Little Garden. E um dos insetos dessa ilha picou Nami e deixou ela... Esse daí é bom. E depois quando eles chegam em Enies Lobby e conhecem aqueles gigantes, que conhecem aqueles caras... Nossa, perfeito. extremamente doente. Então eles começaram a procurar uma ilha onde existisse um médico. E eles foram parar no reino de Drum, onde Doctorine, uma médica, junto com a sua rena, o Chopper, tratariam de Nami. Enquanto essas coisas aconteceram, eles também descobriram que o país era controlado por Wapol e tiveram que lutar contra ele e derrotá-lo. Assim, com o seu país livre... Detalhe, esse aqui foi um vídeo que eu fiz pro TikTok e eu recebi muito hate. Eu fui explicar esse arco do Chopper e eu levei muito hate. De vários, os caras fizeram costura, me chamaram e disseram, esse cara não entendeu nada de One Piece, cara. Os fãs de One Piece é complicado. Alguns são complicados. Chopper também foi recrutado para a tripulação. Boa. O próximo destino importante aqui foi Alabasta, onde Luffy se reencontrou com Ace. E aqui aconteceu uma batalha contra o Shichibukai Crocodile, o usuário da Logia da Areia. Depois de várias batalhas, Luffy aprendeu a como acertá-lo e como derrotá-lo. E graças a essa derrota... É genial, cara, as estratégias que o Luffy usa pra derrotar uns caras. Detalhe, eu acho que eu sempre falo isso. O Crocodile deveria ter sido melhor aproveitado. Ele é um vilão muito bom. Será se ele aparece novamente no futuro do anime? Não sei, me digam. Use a seção dos comentários, tá? Nico Robin se convida para entrar no bando. Robin-sama! Agora eles querem ir para um local lendário que só existe realmente nas histórias. Uma ilha no céu. Depois de terem sido zombados por muitas pessoas acreditarem que a ilha no céu é apenas algo imaginário, eles conseguem chegar lá. E o local também tem um líder tirano que se considera um deus. Logo, eles têm que enfrentar Enel, o usuário de uma Akuma no Mi Logia que controla a eletricidade. E eu nunca vou esquecer também, cara, o tanto que eu fiquei com cara de otário, cara de trouxa. Quando eu vi o Enel super forte, cara, ele colocou o Sop e o Sanji na banheira. Colocou os caras na banheira, o arco quase todo. Ele só fazia assim, ó. Ele matava uma pessoa, ele fazia isso aqui, ele desacordava alguém. Eu falei, cara, como é que o Luffy vai derrotar esse cara? Vamos com a estratégia que ele vai usar. E aí quando o Luffy encontra o Enel, que o Enel joga aquele poder todo em direção ao Luffy. E aí a Nami-sama... Luffy-kun, não. Meu Deus, o Luffy agora morreu. Agora já era vapo no Luffy. O Luffy é de borracha. Tá? Eu não cheguei a essa conclusão tão rápida como eu deveria, cara. Eu me senti muito burro. Por sorte, o Luffy é feito de borracha. Graças a isso, nenhum dos ataques do Enel funciona contra ele. Logo, eles lutam e Luffy consegue libertar Scarpia da tirania de Enel. Após voltarem da Ilha do Céu, eles descobrem que o navio Going Merry está muito danificado e precisa de reparos urgentes. Luffy então se dá conta que o Nossa, essa briga do Luffy com o Soap era como se dois melhores amigos meus estivessem brigando e eu falei, cara, e agora? Como que vai continuar a amizade? Eu vou ficar no meio desses dois caras aí que se odeiam. Esse daí foi pesado, cara. Essa discussão. Parece uma discussão de
de família e você é uma das pessoas que fazem parte da família. O navio não tem bravo. mais conserto. Isso aconteceu em Water 7. O Soap decide deixar o bando e Robin desaparece. Agora, sem navio, com o Usopp querendo sair do bando, Nico Robin sequestrada e mais problemas surgindo ao mesmo tempo, a tripulação teve que se virar para conseguir trazer o Usopp de volta, conseguir um novo barco, salvar a Robin e ainda conseguir um novo tripulante chamado Franky, o construtor. Assim, Luffy... Tá, ele vai passar da Enies Lobby e não vai falar o que eu quero que seja dito. É assim, que cada um tem seu passado, tem sua história a ser contada. A Nami tinha o caso lá com o Arlong, o Soap mentiroso, sem pai, porque é isso, né? Pai de anime são os piores. Quando não tá morto, é um pior ser humano existente. Ou tá sumido. Sempre tem um problema na estrutura familiar de um personagem de anime, né? E o da Robin foi incrível, cara. Foi incrível. O Luffy tentando recuperar ela e ela não queria mais voltar pra tripulação. E ela falou, eu só quero morrer. E o Luffy falou assim, ó, se você quiser morrer, eu não me importo. Se você quiser morrer, vai ter que ser do meu lado. Tá? Aí sim, aí você faz o que quiser da sua vida, mas eu vou te tirar daí. Eu quero que você diga que quer viver. E aí ela, eu quero viver. Nossa, eu assisti dublado em português. Uma parte eu assisti dublado em português. Nossa, Robin Sama. Eu teria te ajudado, eu juro. Se eu estivesse naquele lugar, eu teria feito de tudo. Pra salvar Robin Sama. Aquele ali foi pesado também, mano. Pô. adquiriu... Como que um anime tão animalesco, né? Tão animado, tão meio bobo, consegue prender e criar um sentimento em cima de certos personagens, cara. Eu acho bizarro como os caras conseguem desenvolver uma narrativa legal. Seu novo navio, o Sunny. Já na sequência, eles se perderam no Triângulo de Florian e foram parar em um barco que na verdade é tão grande que parece com uma ilha. Esse é Thriller-Bark. No caminho, eles se encontram com um esqueleto vivo chamado Brook. Que, ao meu ver, o Brook, ele é... Brock, eu não sei como é que pronuncia. Ele foi pensado, o desenho dele tem influência do Slash, guitarrista do Guns N' Roses, tá? Mora no meu coração. E esse aí foi o último arco que eu assisti, foi o de Thriller-Bark. E rapidamente Luffy chama ele para entrar na tripulação. Thriller-Bark é basicamente dominada por cientistas loucos e zumbis. Gecko Moria e os seus subordinados roubam as sombras das pessoas e criam soldados e criaturas bizarras das quais recebem essas sombras. Logicamente, as pessoas que perderam as suas sombras sofrem, e Luffy liberta eles de toda essa tirania, conseguindo derrotar Gecko Moria e libertar todos eles. Assim eles partem para a próxima ilha, que é o arquipélago de Shabod. Aqui eles vão conseguir revestir o seu navio para irem para uma ilha muito difícil, que é a Ilha dos Tritões. Como ela fica 10 mil metros... Nossa, eu tô muito ansioso para chegar nessa parte aí, cara, da Ilha dos Tritões. Agora eu tô com medo de pegar muito spoiler. Nossa, mas enfim, vamos lá, tudo pelo canal. Será que não vale tua inscrição, não? É isso que eu tô dizendo. Eu sou aqui igual aqueles caras que fica no mercadão vendendo fruta. Entendeu? Tentando chamar a atenção. Se inscreve, entendeu? É a sua moedinha no meu chapéu. Abaixo da água é preciso um revestimento especial, que é feito unicamente em Shabod. Mas aqui eles descobrem um lado muito obscuro do mundo, que nem mesmo o Luffy sabia que existia. O Luffy viu pessoas vivas sendo vendidas como escravas, sendo comercializadas, e ele viu toda a sujeira e a parte podre desse mundo. Graças a isso, Luffy se enfureceu e deu um soco em um Tenryubito, uma criatura praticamente sagrada, um ser humano tão rico que se coloca no topo dos céus. E burguesia, é a tal da burguesia revelada, assim, galera. Né? Será? Eu tô ficando doido? Porque os caras no TikTok caíram de pau em cima de mim. Ah, esse cara é burro. Será que isso aí é a tal da burguesia? É defendido pelas maiores forças desse mundo. Logo, o almirante Kizaru e várias forças da marinha são convocados até Shabod para punir quem cometeu esse crime. Além, é claro, da maioria dos membros da pior geração estarem em Shabod nesse dia. E seria um grande dia de colheita para a marinha, porque eles capturariam todos esse dia. Esse cara aí de cabelo vermelho, ele não é o maluco lá não, que era amigo do Luffy quando era criança? Tô ficando doido, mas parece. Tem um maluco com a cabeça de um cara da marinha. E com símbolo do... Esse símbolo é do Ace.
Na camisa amarela do cara. E seria um grande dia de colheita para a marinha, porque eles capturariam todos os piratas ao mesmo tempo. Por sorte, Luffy é salvo de Kizaru. Rayleigh, o antigo membro da tripulação de Roger, o salva, mas eles também têm que enfrentar Bartolomeu Kuma. E diante aos seus olhos, Luffy vê cada um dos seus companheiros desaparecendo. Kuma enviou cada um deles para um local do mundo, salvando a vida deles na verdade, mas Luffy não entendeu isso. Diante dos seus olhos, parece que seus companheiros estavam sendo eliminados. Na sequência, Luffy foi mandado para A bundinha do Luffy. a Ilha das Amazonas, onde ele conheceu Boa Hancock. Conheceu. Grande conhecimento. E teve que provar que era uma boa pessoa. Boa Hancock acabou se apaixonando por Luffy. Luffy então descobriu por um jornal que seu irmão seria executado. Ace foi capturado. Logo, ele pede para que Boa Hancock use a sua influência de Shichibukai para levá-lo até a prisão mais segura do mundo, Impel Down. Dentro de Impel Down, ele quer salvar o Ace. Só que ele chega o Mr. Two. Tarde demais. Apesar de ter que enfrentar inúmeros inimigos poderosos, o Ace já foi levado para Marineford e está mais próximo do que nunca de enfrentar a sua execução. Luffy desesperadamente vai fazendo aliados pelo caminho. Os Okamas, o Buggy, o Crocodile e vários outros estão... Que? Peguei spoiler. Tamo junto, cara. Isso não vai me fazer não querer assistir, não. Tô todos juntos. Mas tá aí, né? Pegou spoiler de otário, né? Pegou spoiler de otário. Não foi assistir o anime. Tá perdendo tempo. Tá fazendo o que de bom da vida? Vai assistir One Piece. Isso aí eu dizendo pra mim mesmo. Mas é porque, assim, assistir One Piece de formas legais, né? Tipo assim, de formas alternativas, não tem todos os episódios. Porque são muitos. Então eu vou ter que assinar o sitezinho lá, laranja, tá? O Crunch. Vou ter que assinar o Crunch pra terminar. Então foi por isso que eu não terminei ainda. Mas vai dar certo. Estão juntos com ele nessa jornada. Rapidamente, eles chegam até Marineford e presenciam épicas batalhas como Barba Branca e os seus homens. Luffy se destaca no campo de batalha mostrando um poderoso haki do rei. E após atravessar todos os obstáculos que pareciam impossíveis... Nossa, que socaço que ele deu no voo dele. Para ele conseguiu salvar o seu irmão e libertou Ace. Só que Ace acabou não dando ouvidos para Luffy. Eles tinham que continuar correndo. Eles tinham que fugir dali o mais rápido possível. Mas Ace decidiu enfrentar o almirante Akainu. Akainu matou o Ace. E Luffy... Damn! Pegando muito spoiler. Luffy teve que ver com seus próprios olhos o seu irmão, que deu tanto trabalho de libertar, morrendo ali diante dos seus olhos. É claro que isso chocou profundamente o Luffy. Durante a fuga de Luffy, ele foi atingido por Akainu e quase perdeu sua vida, ficando com uma enorme cicatriz em formato de X no seu peito. Ele foi salvo por Law, que o levou de volta ao território das Amazonas. Law também tratou das suas feridas. E assim, Luffy passou a treinar com Rayleigh em uma ilha próximo da Ilha das Amazonas. E lá nessa ilha, Luffy treinou com Rayleigh. O imediato do Rei dos Piratas o ensinou a usar o haki, a como controlá-lo e várias outras habilidades que eles treinaram durante 1 ano e meio. Assim, Luffy conseguiu aprimorar muito suas habilidades. E rapidamente o tempo se passou. Então Luffy voltou para Shabod, agora para ir finalmente para a Ilha dos Tritões. Rapidamente ele encontrou a sua tripulação e eles foram. Na Ilha dos Tritões, Luffy encontrou outra corrupção. Road Jones e outros tritões deram muito trabalho. Eles tiveram que enfrentá-los e quando eles conseguiram derrotá-los e libertar o Reino dos Tritões do perigo, Luffy e os demais foram dados como amigos da Ilha dos Tritões. E assim foi feito um grande banquete, onde Luffy comeu todos os doces que eram produzidos na gigantesca fábrica dos Tritões. Graças a isso, Luffy comprou briga com a Big Mom e disse que iria até lá, onde ela está, e iria chutar a bunda dela. A próxima ilha... isso é bem algo que o Luffy falaria mesmo. A ilha mais importante é Punk Hazard. Aqui acontecem vários experimentos e entre várias batalhas, eles conheceram Kinemon e Momonosuke. Também tiveram que derrotar o cientista e libertaram até mesmo algumas crianças que estavam sendo vítimas dos seus experimentos.
E assim nasceu uma aliança com o pirata Lau. Luffy e Lau vão até Dressrosa, que é um país controlado por Doflamingo, mais um Shichibukai. Dessa forma, eles compram briga com um dos mais poderosos Shichibukais. E Luffy e Lau têm que enfrentá-lo. Com grandes dificuldades, eles acabam conseguindo derrotá-lo e libertar Dressrosa de toda a opressão que ela sofreu durante 10 anos. O Long Pulse aponta para a próxima ilha, e ela parece estar em movimento. Na verdade, Zou fica nas costas de um grande elefante chamado Zunisha, e lá eles conhecem a raça dos Minks e também fazem mais uma aliança, dessa vez para libertar o Wano. Porém, nas costas do elefante Zunisha, Sandy é capturado. Ele foi levado para casar à força, e logicamente... Casar à força? Eu não sei se... Eu sei que ele gosta muito de mulher, né? Ele gosta muito do negócio. Mas eu não sei se o Sanji ele é a favor da monogamia. É outro spoiler. Mas ele foi forçado, né? Luffy decide ir libertá-lo. Sandy resolveu atacar o Luffy quando eles se viram novamente. E Luffy entendeu que algo não estava certo. Ele entendeu que Sandy estava sendo obrigado a fazer aquilo. Então Luffy disse que iria esperar. Não importa o que acontecesse, ele ia esperar o retorno do Sandy. E por conta disso, Luffy e Nami tiveram que lutar contra grande parte das forças de Big Mom. Depois de estar completamente derrotado e sem comer, Luffy estava até com a sua pele ressecada, quando Sandy finalmente conseguiu ir até ele e levar um pouco de comida. Sendo assim, Luffy e Sandy se acertam, e agora o grande desafio é sair do território da Big Mom com vida. E isso foi realmente muito difícil e exigiu... Parece a ilha da princesa Jujuba lá do... Eu esqueci o nome. Hora de Aventura. Muito de cada um dos Mugioras que estavam ali. Quando eles finalmente conseguem fugir, eles também recebem ajuda de Jinbe, que se juntou à tripulação. E Luffy foi pro mundo dos espelhos lutar contra Katakuri. Aqui aconteceu uma batalha épica, uma das mais demoradas até hoje, onde Luffy teve que superar todos os seus limites para conseguir derrotar Katakuri. A batalha foi um sucesso. Então eles chegaram em Wano, um dos países mais isolados do mundo. Ao chegarem lá, eles se perderam uns dos outros, já que o navio naufragou. O Sunny foi parar em uma praia, e o Luffy acordou do lado dele. Em Wano, a primeira pessoa que Luffy encontrou foi o Zoro, e logo eles foram encontrando os demais membros da tripulação. Luffy rapidamente se dá conta da situação miserável em que está o Wano, e que Kaido está liderando esse país de forma com que as pessoas passem fome. O interesse dele é unicamente produzir as suas armas e fazer com que as suas fábricas poluam o máximo possível para dar bastante lucro. Luffy decide quebrar essa roda capitalismo revelado? Não disse nada. E mudar completamente esse sistema. Para isso, ele tem que enfrentar e derrotar Kaido. A primeira batalha contra... Cara, eu acho muito triste a galera que tenta ignorar que o Luffy é um revolucionário. Tá ligado? Tem uma galera muito reaça que assiste o anime e parece que ignora esses fatos, né, cara? Que, tipo assim, é explícito. Kaido foi um desastre. Quem que precisa falar isso? O criador do One Piece? Já que Luffy perdeu completamente. E graças a essa derrota, ele foi parar na prisão. Foi nessa prisão que ele conheceu Ryuguru das Flores, um senhor de idade que ensinou Luffy a como usar o Haki fora do seu corpo. Um poder que é chamado em Wano de Ryuo, o Haki do armamento avançado. E assim Luffy vai desenvolvendo essas habilidades, até que ele consegue fugir dessa prisão, reunir aliados e atacar Onigashima. No dia do ataque, Onigashima estava fazendo uma grande festa, e esse foi o momento ideal para atacá-los. Luffy lutou com todas as suas forças contra Kaido, mas não foi o suficiente. Não chegou nem perto. Quando tudo parecia perdido, Luffy despertou mais um poder, que tem vários nomes. Um deles é Gear 50. Essa é a forma Joy Boy, também é o deus Nika do Sol, e vários outros nomes. Com esse novo poder, Luffy e os seus aliados foram capazes de derrotar Big Mom e Kaido, libertando assim o Wano de toda a sua opressão. E agora, Luffy foi nomeado como Yonko, com uma recompensa de 3 bilhões de beris. A partir de agora, Luffy está mais próximo do que nunca de se tornar o próximo rei dos piratas. E essa jornada ainda continua. Dispara um like nesse vídeo para sinalizar que você gosta de One Piece, e para receber outros vídeos iguais a esse, se inscreva no canal. Eu vou deixar passar... vou largar o like, enquanto você larga o like aí nesse vídeo também. Cara, muito bom, muito bom. O Luffy é um personagem tanto, e agora eu vou correr atrás do tempo perdido, tá? E vou assistir
os episódios que faltam ainda. Prometo!